Um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas e tecnologias de ponta para a saúde e qualidade de vida. Hoje, 1º de julho, é o dia da vacina BCG, Dia Internacional do Cooperativismo, Dia das Bibliotecas, e no Canadá, hoje é o Dia do Canadá, já que o país comemora sua independência. Na China, comemora-se o dia da fundação do Partido Comunista, e na Turquia o Dia da Marinha. Em Portugal hoje é o Dia da Força Aérea e Dia da Região Autônoma da Madeira. Na mitologia grega comemora-se o Dia das Dríades, os espíritos das árvores. Em 1974, no dia 1º de julho, aos 78 anos, morria Juan Domingo Perón, presidente da Argentina. Nesse mesmo ano, em 74, é sancionada a lei que determina a união dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. E em 79, a Sony lança o Walkman, primeiro toca-fitas portátil da história. Na época pesava 390 gramas. Em 2004, morre aos 80 anos o ator norte-americano Marlon Brando, vítima de complicações pulmonares. Brando ganhou 2 Oscars, um deles pelo papel de Dom Vito Corleone, no filme O Poderoso Chefão, que foi lançado em 1972. Você sabia que uma dor de cabeça pode ser ocasionada por alguns alimentos ou aditivos alimentares? O nome dessas feras que provocam esses danos à saúde variam muito. Tiramina, feniletilamina, álcool de histamina, etilo, nitratos, glutamato monossódico e por aí vai. Esses são alguns aditivos que podem ocasionar males à saúde. Para tratarmos da alergia e intolerância alimentar, bem como conhecer as vantagens dos testes de biorressonância, entrevisto hoje o Dr. Cleman Agian, médico pós-graduado e especializado em acupuntura, homeopatia e habilitação em ortomolecular. Muito boa tarde, Dr. Cleman, seja muito bem-vindo ao Salutes. Muito obrigado. Antes disso, porém, vamos à notícia do dia de hoje. Dispara o número de acidentes com pessoas que andam falando ao celular. Falando ao celular não é arriscado apenas para os motoristas, ainda que estes estejam usando o viva voz. Mais de 1.500 pedestres foram atendidos em pronto-socorros em 2010 por lesões relacionadas ao uso de um telefone celular durante a caminhada. O número dessas lesões mais do que duplicou desde 2005. Ainda que o número total de lesões de quedas por pedestres tenha caído durante este mesmo período. Os dados referem-se apenas aos Estados Unidos da América, onde ainda não existem pesquisas em larga escala. Os pesquisadores acreditam que o número real de pedestres distraídos ao falar ao celular, na verdade, é muito maior do que esses resultados sugerem, principalmente os ferimentos leves que não os levam ao hospital. Isso é uma questão das estatísticas, é um fato que a gente precisa sempre estar atento e prestar bastante atenção. Semana passada, na Clínica TAI, eu proferi palestras sobre acupuntura e depressão, e citando estatísticas da Organização Mundial da Saúde, sabe-se que de 10,8% mais ou menos da população sofrem do mal, o que equivale a 121 a 122 milhões de pessoas no mundo inteiro. Entretanto, eu fiz uma pequena enquete ali com a plateia de 10 pessoas e cada uma das pessoas conheciam pelo menos 4 de 10, 5 de 10, 7 de 10 pessoas, dando um intervalo de 50% a 70% das pessoas conhecidas que já tiveram um episódio de depressão. Eu, particularmente, fico com o pé bastante atrás em relação às estatísticas oficiais, que são estudos, mesmo com toda a metodologia científica, devemos ficar um pouco com o pé atrás e ver um pouco mais que a realidade às vezes pulula de uma maneira diferente do que os números colocados no papel. Concorda comigo, doutor Cleman? Concordo. Acredito que a depressão é um grande problema atualmente e tem muitas estatísticas que acabam sendo modificadas
por interesses aí da indústria farmacêutica, e existem evidências que mostram grande incidência de suicídio em pessoas que fazem uso dos antidepressivos. Isso também não tem estatísticas que tratam desse assunto, né, doutor Cleman? Existem estudos mostrando essa incidência de suicídios. Eu, particularmente, ainda não tenho mais de uma fonte. Tem uma referência que é a do Cochrane, e que mostra essa relação em torno de 30% de suicídio em pessoas que fazem uso de antidepressivos. Doutor Cleman, o que acontece com a intolerância ou alergia alimentar? Antes de vir para cá, agora há pouco eu atendi um paciente recente de emergência que teve um problema alimentar, ingeriu determinado tipo de alimento e que teve uma diarreia, praticamente uma inflamação, praticamente uma infecção intestinal por conta de uma série de eventos diarreicos, perdendo muito líquido, dores no abdômen, enfim, um quadro bastante virótico até. Uhum. Pimentão, que eu adoro, posso comer 3 quilos de pimentão sem acontecer nada. Por que algumas pessoas desenvolvem determinada sensibilidade ou alergia a um determinado alimento, doutor Cleman? Então, com a biorressonância, a gente fica sabendo exatamente qual que é a susceptibilidade ou predisposição de cada pessoa. E através do teste, né, nós temos vários corpos, 4 corpos mais especificamente, que envolvem a gente. Além do corpo físico, nós temos um corpo energético, nós temos um corpo emocional e um corpo supraconsciencial. Através da biorressonância, o que é a biorressonância? É uma forma de análise do nosso corpo energético. Cada pessoa tem uma resposta em relação a um determinado alimento. E isso pode ser verificado através de aparelhos para ver quais são os alimentos que vão ajudar a pessoa a superar uma determinada situação ou outros que vão realmente determinar um quadro patológico, uma doença para aquela pessoa. Cada pessoa tem a sua susceptibilidade. Agora, essa visão, ela é uma visão da própria medicina moderna ou são as linhas um pouco mais... Eu não gosto do termo alternativa, que tem um palhaço Giba Riso que frequenta o nosso programa aqui, fala que alternativo parece fio de arame no motor do Fusca para que pegue, né? E eu concordo com ele, essa história de alternativa é uma coisa muito... Embora as medicinas tradicionais entrem como uma possibilidade alternativa aos atuais tratamentos medicamentosos e alopáticos, mas na verdade a alternativa eu vejo como uma coisa meio pejorativa. Então eu diria a medicina moderna como a antroposofia, por exemplo, que equivale e estuda os 7 corpos do homem, não é baseado na medicina contemporânea que se aprende nas universidades, não é, doutor Cleman? Não, essa visão energética ela foge do padrão convencional que está estabelecido dentro da nossa medicina oficial. É uma visão mais global e que vai para outras linhas também. Aliás, esses aparelhos dentro da biorressonância, eles estão começando a ser melhor analisados, estudados pela medicina oficial. Na realidade é todo um jogo de interesses também por parte da indústria farmacêutica em não querer aceitar determinadas metodologias juntamente com os laboratórios que fazem análise das reações que ocorrem dentro do organismo. Adriano Santos está no chat perguntando, cadê o Baldan no chat? Estou aqui, Adriano Santos, um pouco atrasado por conta do atraso de alguns programas anteriores. Gabriela Mello, que foi ótima, inclusive a Letícia Bruneto também está aqui no chat. O programa tem página no Face, eu também estou no Face, Adriano Santos. Estou entrevistando aqui o Dr. Cleman Agian, que é médico com especialização em acupuntura, colega acupunturista, portanto, também em ortomolecular e também em homeopatia. O Dr. Cleman também trabalha com a biorressonância. Dr. Cleman, o que é a biorressonância? O universo seria um som, seria uma expansão de uma música universal em que os seres, cada um seria uma nota e a conjugação de todos esses seres uma sinfonia? Mais ou menos por aí. A gente pode entender que sem um princípio material também não haveria a existência do universo.
mas o primórdio, né, a origem da coisa vem através de uma informação. E a gente tem que entender assim, mesmo a energia, ela tem dois componentes principais. Um é a carga de energia, o outro é a informação que tem contida dentro dela. Um raio, quando cai, por exemplo, ele tem uma quantidade gigantesca de energia, mas completamente sem nenhuma informação. Então ela pode se tornar destrutiva. A nossa energia vital, ela é mais ou menos comparada a um raio também, porque uma pneumonia, por exemplo, que um tuberculoso desenvolve, ele pode matar, né? A pessoa pode morrer pela tuberculose. Não é o bacilo propriamente que mata a pessoa, e sim a reação de defesa que o organismo da pessoa acabou desenvolvendo em relação àquele bacilo que vai acabar eliminando o pulmão. E isso acaba levando a um quadro hemorrágico. Mas então basta nós darmos a informação correta para a nossa reação de defesa que todo o quadro começa a modificar. Uma reação alérgica nada mais é do que uma constante informação que está presente dentro das células de que um determinado agente não é self. Existem substâncias self que fazem parte da nossa constituição e os não self que o sistema imunológico reconhece como estranhos. E tudo isso pode ser detectado através do teste energético de biorressonância. Quando você fala, Dr. Cleman, sobre a energia e a informação como uma polaridade básica, eu poderia fazer uma analogia ou uma análise pelos termos básicos da medicina chinesa com Yin com Yang, uma matéria e outra energia, ou a energia no caso e a informação. Perfeito. Pode ser feito isso? Pode. Pode, de uma certa maneira dá para fazer esse tipo de interpretação. O que faz com que as pessoas tenham determinada sensibilidade em relação aos alimentos? Você já explicou mais ou menos que tem alguma coisa a ver com a própria natureza e tal. Estaria a ver com uma espiral de DNA, com umas fragilidades um pouco mais fisiológicas e o que, segundo nós entendemos, olhamos o ser humano como um todo, se há uma fragilidade de acordo com um determinado alimento, também há uma correspondência energética e, portanto, também emocional. Uma pessoa que talvez tenha uma fragilidade com um determinado tipo de sabor, a medicina chinesa que você bem conhece, estaria uma fragilidade naquele órgão, naquela víscera, naquela entidade visceral e, portanto, teria uma dificuldade para lidar com um determinado tipo de emoção. É correta essa leitura? Pode haver esse tipo de relação direta quando eu tenho um fator emocional muito forte que produziu uma cicatriz psicológica e, consequentemente, vai ter a sua correspondente cicatriz ao nível imunológico. Isso é um fato. O outro fato é a carga que a pessoa já tem dentro dela, a carga genética, e que predispõe também às alergias. E o outro fato é toda a nossa composição interna, através da flora intestinal, e isso também determina as alergias. Além do que, todo o alimento que a pessoa está habituado a comer no seu dia a dia, ele está mais predisposto a desenvolver uma reação alérgica, principalmente quando ela adiciona alguma coisa dentro desse alimento. Por exemplo, um adoçante, um Nescau, alguma substância de difícil assimilação do organismo, ele tem mais chance de produzir uma reação alérgica. Os produtos diet, por exemplo, eles contêm cerca de até 18 tipos de adoçantes diferentes e uma boa parte deles até sendo cancerígenos, porque são de difícil metabolização. Então tudo isso também começa com uma discreta reação alérgica, uma discreta dor de cabeça que a pessoa pode ter, por exemplo, ao glutamato, como já foi citado, e aí, a partir daí, a pessoa passa a ter reações em outros órgãos. Tudo isso pode ser detectado pela biorressonância. Dr. Cleman, os chineses antigos falavam que tínhamos o pensamento de barriga, e agora a ciência recentemente identificou que o intestino, sobretudo o intestino delgado, que é o órgão acoplado do coração, produz em torno de 100 milhões de neurônios por dia. Enquanto o cérebro produz 100 bilhões, o intestino delgado ou os intestinos produziriam 100 milhões. Outro dia eu vi uma palestra de um médico quântico dizendo que todas as doenças começam no intestino. Necessariamente a depressão pode ter origem no intestino,
E hoje a intolerância à lactose sobretudo aos derivados do trigo, mostram que há uma impermeabilização das paredes do intestino, do endotélio intestinal, e pode causar problemas na absorção e na geração desses neurônios. Certo. Gostaria da sua visão sobre isso. Então, existe uma coisa chamada epigenética também, né? Que eu falei da genética, nossa constituição, a epigenética estabelece que existe o fator emocional e mais os hábitos que a pessoa tem para modificar a composição. Porque isso tudo vai modificar o meio, o terreno nosso. O terreno nosso ele é determinado pelo pH, é determinado pelo nível oxidativo, é determinado pela quantidade de solutos que estão presentes dentro do nosso meio. No caso, o principal meio nosso é o sangue. A partir do momento que eu modifico esse meio, eu modifico inclusive a predisposição em relação às bactérias e em relação às toxinas que vão surgir no meu organismo. Quanto mais eu tiver um mecanismo antioxidante presente dentro do meu meio, mais eu consigo eliminar essas indisposições. E, sabidamente, o intestino é um grande meio de células. Existem 9 vezes mais células na nossa flora intestinal do que na composição do corpo inteiro. E o sistema neuronal, como foi citado, que está presente no intestino, sem dúvida nenhuma, ele é muito mais plástico, muito mais factível de ser renovado do que o nosso sistema nervoso central. Apesar da quantidade muito maior de neurônios, mas então a gente vê que tem aí 2 fatores que vão estar interagindo. O fator alimentar ele vai estar interagindo diretamente ao nível intestinal, enquanto que as emoções vão atingir diretamente o sistema nervoso central. Essas 2 coisas determinam a reação imunológica que a pessoa pode ter também. O Adriano Santos faz 2 perguntas, a Gabriela Mello também, a Letícia Bruneto está no chat também, obrigado Letícia. O Adriano faz 2 perguntas. Primeiro, alergia é o mal das grandes cidades? Pergunta 1. Pergunta 2, ele tem alergia à poeira, ele não aguenta aquele cheiro horrível de livros antigos. Espero que você leia os livros antigos, apesar da poeira, Adriano. Então essas 2 perguntas. As cidades grandes cidades e a poeira. As grandes cidades elas têm uma tendência, principalmente aqui em São Paulo, a gente pode dizer que o ar que nós respiramos é praticamente sólido. Tirando fora um dia de chuva que acaba limpando o ar, mas a média é que nós respiramos um ar que é 5 vezes mais rico em poeira do máximo admissível pela Organização Mundial de Saúde. E como é que isso repercute? Isso repercute no acúmulo de metais tóxicos, repercute no acúmulo de substâncias alergênicas que vêm da própria combustão, né? Através dos carros. Poluição dos carros é a principal causa de poeira em São Paulo. Quando a gente passa, por exemplo, se eu limpar na minha casa hoje, no dia seguinte eu passo na beira da janela o dedo e eu verifico que tem uma camadinha de poeira que deixa uma fuligem. E isso daí acumula dentro do organismo, acumula o nível dos pulmões. E a gente não pode esquecer que os pulmões são o principal órgão de defesa do nosso sistema, de acordo com a medicina chinesa, é onde se dá a energia de defesa. Se vem toda essa informação em cima da pessoa, certamente ela vai ter uma predisposição a ter reações alérgicas muito maior para todas as substâncias que ela teria naturalmente. E o contrário, se ela viver num ambiente despoluído, as tendências alérgicas também diminuem. Quais são os seus conselhos, suas dicas, uma pessoa que nós vemos aqui em São Paulo, nessa grande metrópole, linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo maluca, com trânsito infernal, que hoje, felizmente, está chovendo muito para limpar o ar, mas quando não está chovendo, tempo seco, excesso de poluição, o que fazer para combater esse excesso de agressões, sobretudo ao pulmão, Dr. Camão? Uma das recomendações, por exemplo, não adianta muito, por exemplo, o ar-condicionado do carro, porque ele traz também benzeno, que é outra substância que inclusive é cancerígena. Então tomar cuidado com o ar-condicionado. Se, na medida do possível, deixar um pouco a janela do carro aberta. Agora, se tiver com muito trânsito, muita poluição, aqueles dias que estão muito secos, parados, aí então vale a pena fechar a janela do carro e ligar o ar-condicionado.
No dia a dia, também procurar ter um umidificador, né, dentro da casa. Se tiver muito seco o ar, a umidade tem que estar acima de 35%. Uma outra coisa que ajuda no ambiente de casa é um ionizador. O ionizador, ele produz partículas de íons negativos que são altamente benéficas para a gente. O que é? Uma espécie de um aquecedor? Como é que é esse aparelho? Ele é um aparelho à base de capacitores que vão acumular uma energia eletrostática e ligado num diodo, o diodo voltado para o polo negativo, que vai polarizar partículas negativas e vão sair emitindo íons negativos. Qualquer outro aparelho, um aparelho de televisão, principalmente aqueles de tubo comprido, eles emitem muito íons positivos, o que é altamente negativo para a nossa saúde. Você está falando da televisão, essas de LED e essas de LED, plasma, não? Essas menos, muito menos. Então, mas o próprio computador, ele produz íons positivos. E esse ionizador seria interessante para dar uma equilibrada na geração de positivos, e aí ficaria mais equilibrado, seria isso? Mais equilibrado. Onde se compra isso? Como é que se compra isso? Isso se encontra no mercado, né, o chamado ionizador. Então ele ajuda nessa predisposição às alergias também, porque na medida em que aumenta a quantidade de íons negativos, aumenta. A outra coisa é clinicamente eu tratar isso também, através da administração de certos sais de potássio, né, dentro da dosagem certa, da forma correta, a pessoa aumenta a quantidade total de íons negativos dentro do organismo. Então ela também se defende em relação à poeira, em relação a outras predisposições. Uma outra forma de tratar é através da análise por biorressonância e ver qual que é a substância que está mais acumulada na pessoa. Os produtos de casa, por exemplo, detergentes, certos produtos de limpeza, eles também acabam acumulando. Um deles é o benzeno, que eu já falei. É presente em certos produtos de limpeza que acabam acumulando dentro do nosso organismo. E aí vira uma grande toxina e é um metal pesado, o benzeno ou não? O benzeno é uma substância orgânica cancerígena que acaba também atrapalhando o sistema imunológico e, portanto, predispondo também a reações alérgicas. Tudo aquilo que a pessoa teria de predisposição para ter, digamos, predisposição à alergia do leite. No leite a gente sabe que tem principalmente a caseína. É uma substância que fica muito acumulada. A parte mais leve do leite, que é o whey protein, eles usam para fazer suplemento alimentar. E o leite que a gente acaba consumindo, ele é mais rico em caseína. Portanto, eu não recomendo assim habitualmente para que a pessoa tome leite, a menos que haja uma indicação específica. Ela poderia substituir a fonte de cálcio com verduras, legumes, o próprio leite de soja, ou iogurte de soja, melhor, daria muito menos predisposição alergênica do que o leite comum. Dr. Mário Jorge está acompanhando o programa e transmite um grande abraço ao Dr. Cleman e pergunta o seguinte: biorressonância e os problemas odontológicos. Em relação aos materiais odontológicos, o que a biorressonância pode auxiliar na recuperação das oscilações destas substâncias? Eu não entendi bem a colocação da pergunta dele. É relacionado aos materiais odontológicos. O que a biorressonância pode auxiliar na recuperação das oscilações destas substâncias? Então, através da biorressonância, nós conseguimos detectar se um determinado material ele está fazendo bem para a pessoa ou não. Em geral, a gente nota assim, muita reação, por exemplo, com amálgama, que graças a Deus já foi eliminado da maioria dos consultórios. Apesar de que o conceito que se tinha antes era o mesmo de um vendedor de colchão que fosse perguntar qual que é o melhor colchão, ele fala o colchão de mola. E na realidade o colchão de mola ele dá muito mais problema do que um colchão comum. De espuma. De espuma. Por quê? Porque tem o metal e todo metal ele acaba funcionando como se fosse uma antena, vai trazer uma energia que não é boa para a pessoa. Então toda a prótese também, similarmente, se tiver uma prótese de metal, tem que ver bem qual é o material, mas independentemente, por ser de metal, ele acaba funcionando também como uma antena, ou seja, vai interferir na energia da pessoa. Então, se puder estar modificando isso, por exemplo, tem atualmente resinas, fibra de carbono, outros materiais que são inertes, trabalham muito melhor do que os metais. Dentre os metais, ainda o zircônio,
parece que ele é menos tóxico do que o titânio. Tá? Existem esses estudos mostrando essa compensação em relação aos materiais odontológicos. Gabriela de Mello pergunta por que de repente uma pessoa consome o mesmo alimento por diversas vezes e em um determinado momento da vida esse alimento causa a alergia. Algo relacionado ao corpo emocional? A biorressonância pode detectar a causa desta alergia e tratá-la? Sim, claro. A gente nota muito isso, por exemplo, com relação ao leite. O leite, por ser um alimento estruturalmente feito para a criança ela lida muito bem com leite até a fase de desenvolvimento final, 17 anos, 8 anos. A partir daí, a cada ano que passa, a tendência para criar cada vez mais alergia ao leite passa a ser maior. E assim também com todos os outros alimentos. Por exemplo, o pão, que é um alimento que a gente consome no nosso dia a dia direto, chega uma hora que ele pode realmente dar a sua reação alérgica, não só por conta do próprio conteúdo do trigo, que vai ter o glúten, que é uma substância, a palavra glúten vem de aglutinar também, né? Tem a mesma raiz, ou seja, o glúten ele produz uma reação de aglutinação dentro do organismo. Ele produz uma cola interna, e por produzir essa cola interna, o que acontece? Produz uma estagnação de energia e sangue no local e, consequentemente, o sistema imunológico fica ativado contra as substâncias que estão presentes ali dentro do intestino. Ele impermeabiliza praticamente o intestino, não é isso, doutor? Ele cria essa situação de dificuldade na permeabilização, como numa etapa posterior, na etapa inflamatória, ele vai produzir o efeito contrário, ou seja, aumento da permeabilidade intestinal, mas aí quando já está inflamado. Da permeabilidade. Exatamente. E aí, aumentando a permeabilidade, inclusive bactérias que estão presentes no intestino podem acabar passando para a circulação sanguínea. Uma delas é a Escherichia coli, que, como eu já falei em relação a essa questão de pH meio oxidativo, a pessoa em geral, quando está nesse aumento de permeabilidade intestinal, ela está com estresse oxidativo. E a bactéria entrando dentro do organismo, se tiver com pH ácido, que em geral vai estar ácido, essa bactéria pode se transformar num fungo, como por exemplo do tipo Cândida. E a candidez é um fator predisponente para inúmeras reações alérgicas dentro do organismo. O HPV também ele que está se falando muito, inclusive agora o SUS parece que adotou numa série de postos a vacina HPV para as meninas de 12 anos em diante. O HPV também obviamente tem a ver com a hiperacidez, sobretudo das mucosas vaginais, né? Não, por incrível que pareça, aí é ao contrário, porque a acidez do meio vaginal, ela produz uma proteção. A alcalinização do meio vaginal é que favorece o crescimento de vírus em geral. Mas só nesse caso? No caso no caso das vaginites, Qualquer tipo de vírus. O vírus não gosta de meio ácido? O vírus ele tem uma leve preferência para meios alcalinos, então tem que tomar cuidado com isso, porque esse é um conceito que não fica muito claro assim. Mesmo a predisposição ao câncer, a gente tem o costume de falar que sempre que o sangue estiver acidificado, a pessoa vai ter maior tendência ao câncer. Depende muito do tipo de câncer e do tipo de origem de câncer. Dos cânceres em geral, a maioria, digamos aí 75%, eles se desenvolvem em meio ácido. Mas tem uma outra porcentagem de câncer que também se desenvolve em meio alcalino. São os cânceres de origem viral. O que eu sempre tenho ouvido, Dr. Cleman, é que tanto os vírus, bactérias, o que a alquimia chama de miasmas, se proliferam em meios ácidos. O que você está me dizendo é ao contrário do que eu sempre ouvi. Não, tendo uma certa confusão. Grande parte, a maior parte dos miasmas, realmente eles se desenvolvem em meio ácidos. Mas tem uma parte que se desenvolve em meio alcalino também. Entendi. E senão, a gente poderia chegar à brilhante conclusão de que basta alcalinizar a pessoa, então ela está livre de todo e qualquer miasma, o que não é verdade. Não é verdade. Eu gostaria de fazer essa analogia, essa comparação, inclusive tentar esclarecer sobre o processo interessante que o senhor falou da ionização. Eu posso dizer que a ionização é mais alcalina e a protonização, os íons positivos seriam mais ácidos?
A ionização, ela trabalha principalmente com o conceito de estresse oxidativo. Então, quanto mais negativamente ionizado tiver o meio, menos oxidado vai estar esse meio, o que é um grande fator de proteção para a grande maioria das doenças. Porém, contudo, entretanto, se eu pegar uma substância altamente antioxidante, uma dose maior, por exemplo, vitamina C, e dar uma dose maior para aquela pessoa, naquela situação, por exemplo, em geral se recomenda 1 grama de vitamina C por dia. É um exagero, não é isso que o organismo normal de uma pessoa necessita. Recebe, né? Não tem assimilação, não, né? ele vai receber, e o problema é o seguinte: quando recebe essa carga a mais de vitamina C, ao invés de produzir uma situação antioxidante, ele passa a atuar como um oxidante. Tanto é que é uma das formas de terapia contra o câncer, seria eu estar dando uma certa dosagem de óleo, de tipo ômega 3, um óleo de borragem, e uma vez a cada 15 dias eu dou uma alta dose de vitamina C, do tipo 10 gramas de vitamina C. Um dia ou alguns dias? Não, um dia só. Nesse um dia que ela toma a vitamina C, ela deixa de tomar o óleo, e aí o que vai acontecer? Todo o óleo que está acumulado no organismo vai se oxidar, e aí vai atuar em cima das células cancerígenas e causar a morte de células cancerígenas, pelo menos uma parte delas. Isso poderia ser utilizado também de uma maneira preventivamente, Dr. Clermont? A prevenção só em baixas doses de vitamina C. Agora, se a pessoa já tem um quadro cancerígeno, isso pode ser usado também como uma terapia complementar para a pessoa. O que a ciência fala Antes de falar da ciência e da biorressonância, eu gostaria que o senhor explicasse o que é disbiose. Então, nós temos uma flora intestinal que é fundamental para o processamento dos alimentos. É graças à flora intestinal que nós temos a nossa reserva energética, absorção de vitaminas e, principalmente, essa carga eletronegativa, que é aquilo que a medicina chinesa chama de Qi, na Ayurvédica chama de prana interno, nada mais é do que a eletronegatividade que circula dentro do nosso organismo. E da onde que vem a grande fonte de produção dessa carga elétrica negativa? Provém dos intestinos. A flora intestinal, ela produz isso. A desbiose intestinal ocorre quando ocorre uma alteração da flora intestinal normal. Entra uma flora patogênica, por exemplo, a pessoa comeu o alimento que fermentou dentro do organismo. Aliás, qualquer situação dessa, por exemplo, se a pessoa come rápido, a pessoa come ansiosamente, que é muito comum hoje em dia no fast food, a pessoa está preocupada, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e ela come rapidamente. O alimento, ele entra dentro do organismo, nem foi mastigado corretamente, a pessoa nem sentiu direito o que ela comeu, aquele alimento entrou direto e acaba ocorrendo o que dentro do organismo? Uma fermentação. Essa fermentação vai gerar bactérias patogênicas e isso vai dar uma desbiose intestinal. A flora normal, ela fica deslocada em relação a uma outra flora que está crescendo ali, para quê? Para digerir rapidamente aquele alimento, porque aquilo lá vai acabar apodrecendo dentro do organismo da pessoa de qualquer jeito e vai produzir mais substâncias tóxicas. Antes que isso aconteça, uma segunda flora patogênica, entre aspas, ela entra lá para tentar cobrir a coisa. Bom, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso pode ser tolerado. Mas à medida que a pessoa vai repetindo isso daí, a desbiose intestinal produzida por esse fato acaba também predispondo a mais alergias. Inicialmente ela tem uma intolerância alimentar e depois a intolerância acaba gerando a alergia. Tá certo. Quais são as vantagens do teste da biorressonância e como é que ela pode ser utilizada para a identificação de uma determinada alergia alimentar? Tem um quadro, obviamente, anatômico, tem a anamnese clínica que o senhor faz no consultório, mas além disso tem outros equipamentos que podem identificar determinados alimentos que causam alergia, doutor Clermont? Sim. A biorressonância, ela vem nessa direção. Então, por exemplo, eu posso supor que diante de um determinado quadro, por exemplo, um asmático, eu pergunto para ele se ele toma leite, ele confirma que toma, então assim, eu já sei que tem uma grande chance daquele leite estar realmente dando a alergia para aquela pessoa. E isso eu posso detectar através também da biorressonância. Pode ser confirmado por aí,
Mas, posteriormente, uma vez confirmado por aí, a pessoa também pode confirmar laboratorialmente, para ver se o sangue dela, o grau de resposta imunológica que o sangue da pessoa está tendo. Mas, a partir de um determinado momento que eu sei que essa pessoa responde pela biorressonância à alergia ao leite, eu faço uma desprogramação homeopática, por exemplo. Eu posso pegar o próprio leite e diluir homeopaticamente e dar para a pessoa, e no seu retorno essa pessoa me confirma o quanto que ela melhorou em relação a essa alergia específica. Se isso não ocorrer, eu verifico outros fatores que podem estar presentes também, que estão predispondo a todas essas alergias. Eu citei, no caso asmático relacionado ao leite, como apenas um exemplo. É lógico que podem ter toda uma outra gama de possibilidades também detectáveis pela biorressonância. O Dr. Mário Jorge agradece a sua resposta, diz que foi bastante esclarecedora. E a Gabriela faz mais uma pergunta interessante aqui. Grande parte dos desequilíbrios no organismo é decorrente do estresse. O que pode ser de origem biológica, emocional, física ou ambiental? A pergunta dela é: como a biorressonância pode auxiliar na prevenção da detecção desses desequilíbrios e quantas sessões são necessárias para um bom tratamento? Eu tenho atualmente conhecimento e técnicas de que a biorressonância ela pode também detectar o estresse de origem emocional. Cada emoção ele também corresponde a uma determinada frequência que também pode ser investigada pela biorressonância e feita a sua dessensibilização, seu tratamento através, por exemplo, da homeopatia. Isso pode ser detectado também em relação ao fator ambiental, já foi citado a poeira, os contaminantes mesmo domésticos ou alguma substância em específica que a pessoa tenha entrado em contato. Também a detecção de metais tóxicos é outra via para a alergenicidade. Então todos esses fatores podem ser detectados pela biorressonância. Os metais tóxicos são bastante complicados, Dr. Clermont, porque dentro da permeabilidade da célula, pelo pouco que eu sei, eles acabam interferindo nos ciclos de cálcio e não permitindo que a célula respire, troque nutrientes, etc, etc, por conta de que eles praticamente impermeabilizam ou fecham esses canais de comunicação celular. É isso mesmo. O cálcio é um dos íons acometidos, o magnésio é o outro. O potássio, né? Mesmo a bomba de sódio e potássio, ela pode estar comprometida devido à presença de metais tóxicos. Que não permite que há essa permeabilidade da parede celular. Porque, em geral, esses metais tóxicos eles ficam agrupados na membrana celular, que é lipídica, e acaba atrapalhando todo esse processo de troca de íons normais, né? Que são os mais frequentes, o sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio são os principais íons que a célula são vitais para a manutenção da polaridade da célula. A desintoxicação. Mas tem alguns termos que falam desintoxicação também, eu já vi isso. É. Mas enfim, os processos de quelação e etc. O que você recomenda? Eu falei com o pessoal da ortomolecular que o suco de maçã, por exemplo, em jejum é muito importante porque ele funciona como um quelante. Ele vai lá e gruda nos metais tóxicos. Então, quais dicas alimentares você daria, Dr. Clermont? Todas essas nuances eu prefiro sempre detectar também pela resposta individual. Cada pessoa vai ter uma resposta melhor para uma substância ou outra. Uhum. Por exemplo, além da maçã, a gente sabe que o coentro é um grande quelante, a gente sabe que o alho pode ser um grande quelante, a cebolinha pode ser um grande quelante. A hortelã. A hortelã, a melancia, o melão, todas essas substâncias, esses alimentos, eles podem se tornar grandes quelantes. O brócolis, né, os alimentos ricos em enxofre, em geral, todos eles são grandes quelantes. Espinafre também? O espinafre também. Eu tomo suco verde com espinafre, então é uma boa... E você sabe que às vezes dá nas papilas laterais da língua, você sente uma coisa meio metálica, inclusive, às vezes. É o organismo que está expelindo, sobretudo nas laterais da língua, porque é baseado em estômago, baço, pâncreas, né, doutor? Sim. Nas mais laterais é vesícula biliar, né? Vesícula biliar. Agora, ocorre o seguinte, é sempre bom a gente adaptar o suco que a gente está tomando também às estações do ano. Né? Temos que ser condizente com cada estação, vai ter, por exemplo, na primavera vai ter alcachofra,
Agora é uma época que está tendo bastante almeirão, são folhagens que são resistentes ao frio. Então, cada estação do ano é melhor sempre fazer o suco verde baseado naquilo que a natureza dá mais convenientemente. Quando chegar no verão vai ter bastante água de coco também. O que eu faço agora é uma adaptação, pegar, por exemplo, o próprio coco, ele tem uma propriedade gelante, né? Tanto pela medicina ayurvédica como medicina chinesa é uma propriedade gelante. Para poder tomar ele no frio, eu aqueço ele e fervo. Eu faço a fervura da água de coco. O que isso acrescenta? Fito-hormônios dentro da água de coco e a água de coco se torna assimilável para tomar no pleno inverno. Mas não queimaria os óleos mais sutis, as substâncias mais sutis? O próprio óleo de coco é o óleo mais resistente à fritura. Mas falando do óleo, né? Não a água, o óleo. O óleo, mas a água também, o que vai acontecer é a produção de fito-hormônios dentro da água de coco. Doutor Telemann, nosso programa está acabando, são 16 horas e 53 minutos, eu costumo cumprir horários. Mas eu tenho mais uma pergunta da Gabriela, se possível responder rapidamente. Tudo em essência é energia, a biorressonância seria como um poderoso coadjuvante, especialmente nas condições crônicas? Acontece o seguinte, a resposta individual que a pessoa tem, ela é fundamental para manter o eixo da pessoa. Por isso que a biorressonância, ela vem bem nessa direção. Saber exatamente o que a pessoa responde é fundamental para saber o melhor antibiótico, a melhor substância, a melhor homeopatia, tudo aquilo que o organismo responde corretamente. Caso contrário, a gente vai acumular um monte de coisas e o organismo tem tendência para entrar no estado alérgico. Portanto, é pela biorressonância que eu consigo manter o eixo psíquico, neuroimuno, endócrino e energético da pessoa. Para encerrar, doutor Telemann, agradeço muito a sua participação, um programa realmente esclarecedor. Com certeza teremos que marcar outro programa para dar andamento a todas as questões surgidas e perguntas. Agradeço a participação do Adriano Santos, da Gabriela Melo no chat e também da Letícia Brugnoli, que está também pilotando o nosso switcher com as edições de imagens. E também o Dr. Mário Giorgi, que encaminhou sua pergunta pelo Facebook. E outras pessoas que se manifestaram pelo Face curtindo o nosso programa. Eu agradeço a atenção de todos. Os microfones e a câmera da AltV, do programa Salutos, estão abertas para as pessoas que queiram entrar em contato consigo por telefone, por e-mail, por sinal de fumaça, telex, telegrama. Eu agradeço também por essa oportunidade e estou aberto para quaisquer dúvidas. Seus contatos, como as pessoas quiserem entrar em contato, o site? O meu site é o www.criesaude.com. criesaude.com. A Gabriela foi maravilha, ótimo assunto, muito obrigado. Obrigado a você, Gabriela, pela audiência. Obrigado ao Adriano, obrigado ao Mário Jorge e a Letícia Brugnoli, que se manifestaram no chat. Embora a gente saiba que o nosso programa é bastante assistido, nem sempre as pessoas têm a oportunidade de se manifestar via chat. Semana que vem nós vamos tratar de 2 assuntos, inclusive do suco verde, sobre alimentação viva. Dr. Gabriel Kussen está vindo dos Estados Unidos para uma palestra aqui em São Paulo. Ele vai participar do Simpósio Internacional de Saúde Quântica sobre alimentação viva e cura da diabetes tipo 2. Vai vir um amigo, um representante do Dr. Gabriel, nós vamos falar com ele. E o outro tema bastante importante do próximo programa será Rolfing. Essa técnica que trabalha com a estrutura muscular e óssea, osteoarticular, bastante interessante. O Salutos começa toda segunda-feira às 16 horas ao vivo aqui pelo site da AltV, www.altv.com.br. Você participa ao vivo com perguntas ao apresentador e entrevistado. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação, boa semana a todos e até segunda.